Sebastian Valois, um vampiro gentil marcado por uma perda insuportável, encontra séculos depois uma camponesa que carrega o mesmo olhar da mulher que amou. Ao levá-la ao castelo, enfrenta o pai guerreiro decidido a protegê-la e um manuscrito ancestral que aciona uma maldição esquecida. Entre promessas, sacrifícios e um ritual ao luar, surge uma pergunta impossível: quem realmente tem coragem de renunciar ao próprio coração por amor? Sebastian Valois era, aos olhos do reino, um nome que reunia silêncio e mistério. Dono do castelo Valois, movia-se pelos corredores de pedra como quem conhece cada passo da casa e cada suspiro das paredes. Alto, de cabelo negro como breu e pele pálida que lembrava alabastro, vestia roupas sóbrias bordadas em fio escuro. Havia um recorte aristocrático em seu porte, mas a dureza que as cortinas sugeriam não cabia em seus gestos noturnos. Poucos viam o homem por trás da lenda. Na penumbra das madrugadas, longe das festas e dos olhares, Sebastian fazia sua justiça em silêncio. Enviava mantimentos sem assinatura às famílias que lutavam com a fome, pagava remédios e consertos de telhados, deixava moedas e remédios à porta de desconhecidos e voltava antes que o sol tocasse as linhas da cidade. Não era caridade para a glória, era um pacto íntimo com a culpa. Cada gesto era um remendo às noites em que não conseguiu salvar a única vida que importava. Seu aposento abriga uma coleção de retratos, quadros, esboços, um broche rarefeito, relíquias daquilo que nomeava a sua dor. Ali, entre sombras e velas, ele falava com o vazio como quem mantém companhia, repetindo nomes que o vento insistia em sussurrar. A perda de Isolde deixou nele um espaço sem som. Não havia ódio, apenas um peso antigo que moldou sua disciplina. Sua bondade nasceu do luto e cresceu como árvore que busca luz em terreno árido. Por isso, quando as notícias de um baile chegaram, o castelo se preparou em brilho e expectativas. Sebastian olhava o salão como quem observa um teatro onde tudo pode acontecer, mas guardava um receio silencioso. Não por vaidade, mas por medo de que o destino caprichoso voltasse a bater à sua porta. Ainda assim, naquela noite prometida, algo no ar fazia a esperança entrar com o perfume das velas. Naquela tarde, ajeitou o broche sobre o peito, como se o objeto pudesse medir seu medo, caminhou até as janelas do torreão e observou a aldeia acender lanternas, sem imaginar que a noite carregava mais do que luzes silenciosamente. Quando as portas do salão se abriram, o ar encheu-se de seda e murmúrio. Lustres de cristal tremeluziam. As mesas exalavam ramos de glicínias e candelabros, lançavam mosaicos de luz sobre os corpetes e espartilhos das damas. O som do alaúde desenhava passos e lembranças, e Sebastian sentiu naquela noite o peso da expectativa comum dissolver-se em música. Isolde entrou como quem leva a primavera no corpo. Cabelo preso em trança fina, olhos que guardavam um brilho e um vestido que realçava a linha do colo sem ostentação. Não era apenas beleza, mas uma serenidade que fazia com que as conversas ao redor parecessem menores, e quando seus olhares se cruzaram, algo antigo bateu no peito dele, como um sino que desperta de sono. A dança foi um diálogo contido. Nenhuma palavra além do compasso foi necessária. Ela falava com as mãos, com o leve erguer das sobrancelhas, e ele respondia com gentilezas que não se manifestavam em frases, mas em gestos. Um passo cedido, um encaixe perfeito de palma.
Ao final do terceiro giro, ela puxou dele um pequeno broche e uma insígnia com um arabesco discreto e o prendeu no vestido com um sorriso que parecia pedir confiança. Depois da dança, a conduziu ao jardim, onde a lua derramava prata sobre o canteiro de rosas. O perfume das pétalas misturava-se ao cheiro de terra fresca. Havia uma brisa que arrastava consigo o rumor de rãs e o farfalhar das folhas. Em algum ponto das sombras, uma serpente deslizou, um lampejo de escamas que ninguém percebeu, mas que deixou um pressentimento úmido no ar. Isolde encostou a mão no peito de Sebastian, onde o broche repousava, e sussurrou: "Volte sempre ao jardim." Ele prometeu, e a promessa, como um fio, esticou-se entre os dois, firme e silenciosa. Isolde ficou imóvel por um instante, como se o corpo precisasse escolher se obedecia. Seus olhos fecharam-se com uma dor que vinha de dentro. Sebastian correu até ela, a ergueu com cuidado e sentiu o cheiro metálico que anunciava o veneno. O pânico apertou-lhe o peito, a noite transformou-se numa pressa de mãos e vozes. Fez compressas com panos, pressionou o ferimento, aplicou ervas que conhecia por estudos antigos, chamou os criados, ordenou remédios, vasculhou as escrivaninhas à procura de qualquer cataplasma. Nada parecia funcionar. A pele dela foi perdendo calor e cor. O coração batia mais fraco como um sino distante. Ela murmurou uma palavra indistinta, depois apertou a mão dele com força, como se pedisse que não fosse deixada só. Sebastian inclinou-se e beijou-lhe a testa, sentindo um gosto salgado e antigo. Segurou-a até o último suspiro. Quando o corpo ficou imóvel, a sua própria voz quebrou-se num som que não era bem pranto nem raiva. Era um som de perda que o consumia por dentro. Naquela noite, fechou as janelas do quarto e cobriu o rosto com as mãos. Guardou o broche num estojo forrado a veludo e deixou-o no fundo de uma gaveta, como se pudesse aprisionar a lembrança. Depois saiu ao jardim e caminhou até onde Isolde havia caído. Tocou a terra com as pontas dos dedos e prometeu, em voz baixa, que a buscaria em qualquer era e em qualquer forma. Guardou o broche e saiu ao jardim, prometendo encontrá-la em outra vida sem cautela. Os anos que se seguiram perderam-se na espessura do tempo, como névoa sobre o rio. Sebastian transformou a promessa em um ofício, não apenas um homem preso à lembrança, mas um guardião que usava sua fortuna e inteligência para aliviar dores alheias. À noite, quando as lâmpadas da aldeia apagavam, entregava remédios escondidos em buracos de muro. Fazia com que viajantes doentes fossem recebidos no refúgio do castelo. Financiava pontes e forragens para as colheitas. Não buscava reconhecimento. Com o tempo, surgiram histórias. Alguns diziam que o senhor do castelo caminhava entre as casas como sombra bondosa. Outros sussurravam que um demônio noctívago roubava jovens. A lenda cresceu e se deformou conforme o medo e a gratidão se misturavam. Sebastian aceitava o ruído. Sabia que aquilo importava era o efeito, não a palavra dos outros. Porém, a busca pelo rosto perdido não era apenas caridade. Dentro do castelo, entre retratos e velas, a imagem de Isolde continuava a ser o norte de suas ações. Revisava diários antigos, traduzia trechos de manuscritos sobre almas e reencarnação e consultava eruditos dispostos a conversar sobre coisas que outros evitavam. Montagens de viagem,
Mostravam-nos, seguindo rumores de um nome, de um olhar a cada pista, a esperança reacendia e, quando a esperança falhava, mergulhava em privações que lembravam penitência. Havia noites em que se permitia chorar abertamente. Erguia a cabeça apenas quando a resolução retornava. Era uma disciplina de amor, cuidar dos vivos enquanto esperava pelo retorno da amada. Esse método moldou-lhe o caráter. Em gestos pequenos plantou raízes de bondade que atravessariam gerações. Ermida que virou escola, um poço que nunca secava, uma aliança com os curandeiros da aldeia que deixava segredos aos que precisavam. E em noites claras, acendia uma vela junto ao broche. E assim, século após século, Sebastian viveu entre ações e vigilância, tornando-se parte da paisagem, uma presença que os aldeões aprenderam a aceitar, ora com temor, ora com gratidão. No entanto, apesar das vidas que salvava, a promessa continuava a arder em seu peito, pronta para acender novamente no encontro que ele sabia haver de vir. A vida do castelo seguiu seu compasso até o dia em que a rotina se curvou diante de um rosto que parecia quebrar o selo do tempo. Numa manhã de feira, entre barracas de tecidos e cestos de maçãs, Sebastian viu-a, Mara. Não foi anúncio dramático, foi um vislumbre, como quando a luz atravessa uma fresta. Ela empurrava um carrinho, cabelos presos num lenço, mãos calejadas de quem conhece terra. Havia nos olhos dela um desenho conhecido, um eco que fez o coração de Sebastian estalar numa esperança contida. Ele observou sem se revelar, aprendendo suas rotinas à distância. Mara tinha riso claro e voz que cantava baixos, falava com o padeiro sobre fermentos, ajudava uma velha a carregar palha e acariciava crianças. Não trazia as manias de Isolde nem roupas de salão, mas o perfil do sorriso, o jeito de inclinar a cabeça, bastou para reacender lembranças. Quando um ladrão tentou arrancar o colar no pescoço de Mara, foi Sebastian quem apareceu entre sombras e barracas. Sem ostentação, com movimentos precisos, afastou o homem e devolveu o colar. Mara ficou livre, surpresa, e o encontro não foi de posse, foi de proteção. Ela agradeceu com a calma de quem recebe ajuda sem culpa. Nos dias seguintes, aproximou-se devagar, ofereceu livros para que ela aprendesse a ler, trouxe ervas para ensinar curas e marcou encontros discretos no jardim. Entre as lições, nasceu cumplicidade feita de tarefas e silêncios, um romance que crescia sem pressa, como planta bem cuidada. Mara era, ao mesmo tempo, lembrança e pessoa inteira. Essa dicotomia alimentava a ternura e o cuidado de Sebastian e mantinha no ar uma promessa velada. Ambos sabiam que algo grande vinha, mas preferiam cultivar o presente, pois todo o futuro começa em pequenos gestos de cuidado e confiança sem pressa. O que parecia um idílio de pequenas rotinas, logo encontrou a dureza do mundo fora do jardim. Sir Alaric não era rumor ou sombra, era carne, metal e juramento. Quando chegou à praça do vilarejo, montado num cavalo cansado e com a armadura marcada por anos de combate, trouxe consigo uma presença que oscilava entre autoridade e medo. A filha estava viva, e isso era vitória, mas havia na face de Alaric um traço que não se escondia, o receio de que forças demais pudessem tirar dela aquilo que era simples e humano. Alaric soubera do castelo por rumores e pelo cuidado que Sebastian prestara aos aldeões. Vira pontes reconstruídas, curandeiros abastecidos
e achara que ninguém que fizesse tanto bem iria ao encontro de destruição. Ainda assim, o medo do sobrenatural é raiz antiga. Contadores murmuravam sobre noites em que sombras caminhavam. Mães repetiam conselhos para que filhas não aceitassem presentes de estranhos. A desconfiança instalou-se. Ao chegar ao castelo, Alaric falou com voz que misturava fúria e súplica. Reclamou o direito de proteger Mara, pediu que a levassem de volta para o lar. As palavras eram firmes, mas as mãos tremiam quando tocava a roupa dela. No salão, Sebastião respondeu com calma, oferecendo explicações em atos, mostrou registros de socorros, trouxe testemunhas da aldeia que vinham agradecer. As testemunhas, divididas, não conquistaram o coração de todos. Nas semanas que se seguiram, a aldeia polarizou-se. Alguns vizinhos defendiam Sebastião porque haviam sentido sua ajuda. Outros, influenciados por um nobre menor chamado Barthélemy, aproveitaram para semear dúvida. Barthélemy cultivou intrigas. Falou de heranças e prerrogativas perdidas e plantou a ideia de que o castelo tirava jovens das mãos dos pais. Para agravar a tensão, uma praga de lagartas negras atacou as plantações do vale, um desastre real que abriu vazios de fome e medo. Em reuniões do ancião-io, vozes discutiam culpas e soluções. Alaric sentiu a responsabilidade pesar. Sua postura tornou-se mais rígida e a defesa da filha transformou-se em causa pública. Entre dúvidas e lealdades, o cenário estava pronto para o confronto. E o tempo parecia correr contra todos. O boato se espalhou rápido. Mara está presa no castelo. Numa aldeia já sufocada pela praga das lagartas negras, a frase virou certeza antes mesmo de virar pergunta. Tochas surgiram, cordas, ferramentas, e o medo virou coragem torta. Sir Alaric tentou manter a razão, mas era pai. E Barthélemy apareceu no momento exato, conduzindo a fúria com voz de salvação. Se esperarmos, ela desaparece. O ancião pediu prudência. O padre, erudito, alertou contra a turba. A curandeira sentiu no corpo algo frio, errado, mas a marcha começou antes da meia-noite. Quando chegaram ao castelo Valois, gritaram, ameaçaram, e então veio o impensável. O portão se abriu sozinho, devagar, sem resistência. Aquilo assustou mais do que um portão trancado. Ainda assim entraram. O pátio não parecia cárcere. Havia luz baixa, silêncio antigo. No centro, Sebastião Valois esperava sereno e cansado, com Lena ao lado. O capitão da guarda observava como quem procurava um erro prestes a acontecer. "Onde está Mara?" exigiu Alaric. E Mara apareceu, viva, inteira, sem sinais de prisão. No peito, discreto, o broche de prata com ônix. "Eu não estou presa, pai", ela disse. A multidão vacilou. Barthélemy gritou para manter o controle. Enfeitiçada, não fala por ela. Mara não recuou. "Eu falo por mim." E eu mandei o recado. O pátio gelou. Alaric encarou a filha, sem entender. "Você chamou a aldeia?" Mara confirmou. "Eu precisava que todos viessem. Não para me resgatar, mas para ver." Sebastião então explicou, olhando a lua fina como lâmina. "A maldição não se alimenta de sangue. Ela se alimenta de medo e de multidão. A renúncia precisa de testemunhas." O padre, erudito, notou sinais no chão, um desenho circular de propósito. Lena trouxe o manuscrito ancestral, símbolos antigos,
e o motivo serpentino repetido como assinatura. Barthélemy empalideceu por um segundo. O capitão fechou discretamente a saída. Hoje, não disse ele, bloqueando o nobre. Sebastian encarou Barthélemy. Você espalhou o rumor. Você atiçou a invasão. Precisava do ódio deles aqui, porque o ódio é a faísca da maldição. O padre apontou o anel de Barthélemy, gravado com serpentes. Mara revelou a marca no pulso. Ele encostou em mim na estrada e depois disso a praga piorou. O medo ficou mais fácil. A aldeia começou a entender tarde demais. Tinham sido empurrados para virar arma. Barthélemy, sem plateia, deixou escapar o desprezo. Vocês precisam de um inimigo para se sentirem unidos. A frase caiu como confissão. No jardim interno, diante da Rosa Negra, Sebastian se ajoelhou e falou alto para todos. Eu renuncio à posse, ao domínio, ao medo, renuncio a existir como sombra sobre a vida alheia. E então veio a virada que desarmou a noite. Sir Alaric avançou não com espada, mas com humildade. Eu não vim resgatar uma prisioneira, disse ele, com a voz quebrada de quem percebe o próprio erro. Vim resgatar minha filha do medo que eu estava prestes a espalhar. O silêncio foi absoluto. E como selo de verdade, a Rosa Negra não mudou inteira, não precisava. Uma única pétala ficou rubra, pequena e impossível, como prova. Na manhã seguinte, o jardim parecia refeito. A Rosa Negra, antes símbolo de dor, exibia uma pétala rubra como promessa. Sebastian caminhou entre as plantas. Mara ficou ao seu lado, leve e serena. Alaric passou a visitar as crianças na escola e a ensinar disciplina com ternura. A festa que se seguiu foi simples. Pães partilhados, canções e histórias. Barthélemy, desmascarado, deixou o vilarejo. Os aldeões, que antes se dividiam, aprenderam a ver no castelo um lugar de auxílio e na aldeia fonte de saber. Sebastian sentiu um cansaço novo. Era o peso promissor de dias vividos ao lado de quem ama. Mara plantou uma muda ao pé da rosa, promessa de continuidade. Alaric sorriu, e entre os três houve um entendimento mudo, sólido. No arquivo do castelo, um pergaminho insinuava que outras rosas negras existiam além das fronteiras. A possibilidade de novos relatos permaneceu, mas a paz recém-ganha não foi tocada. O jardim fechou a cena com a luz do entardecer e Sebastian, Mara e Alaric caminharam juntos, passo a passo, na direção de uma vida que escolheram construir. O broche antigo foi guardado não como presa, mas como lembrança de amor livre e de amadurecida coragem e paz.